Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecemos aí a participação do Israel, que vai estar aqui hoje conversando conosco sobre um tema importante a ser debatido na população brasileira e que sabemos que não é um tema simples e que muitas vezes divide opiniões, que é a possibilidade aí de uma nova PEC para a redução da maioridade penal. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Israel, moro em São Paulo, sou de Belém do Pará, mas moro em São Paulo já há muitos anos, no bairro da Brasilândia, que é um bairro da periferia aqui da capital, e atuo no Brasilândia Nossas Vidas Importam, ou Brasilândia em Luta, é o nome mais curto, que exatamente atua aqui na região em várias frentes, e uma delas é exatamente a organização de famílias que sofreram violências do Estado. Quando a gente começa a falar sobre esse ponto, né, de violência, das violações que acontecem com as crianças e os adolescentes, e na contramão disso, a gente tem a tentativa de se estabelecer uma política de redução da maioridade penal, as pessoas geralmente elas tendem, o senso comum, a dizer que os adolescentes cometem atos graves e ficam impunes. O que essa afirmação ela esconde sobre as medidas socioeducativas que são previstas no ECA? E qual que é a diferença entre inimputabilidade penal e a ausência de responsabilização? Eu escrevi há um tempo um texto bem curtinho, assim, que chama 4 mentiras sobre a redução da maioridade penal. Da direita, porque esse é um debate, não por acaso, ele ganha força novamente em ano eleitoral e ele tem como um dos argumentos, entre aspas, mais fortes essa ideia de que menores de idade não sofrem nenhum tipo de punição. Eu acho importante a gente primeiro localizar que, na realidade, existem punições previstas em lei, existe responsabilização, tanto em meio fechado quanto em meio aberto. Há 6 tipos de responsabilização, não são poucas, e na verdade a gente tem um contingente expressivo de jovens e adolescentes passando por algum tipo de medida socioeducativa, que é chamada assim porque não é a pena para o adulto. Ao considerar a especificidade do momento da vida desse jovem, entende que as medidas socioeducativas são um meio, inclusive as de internação propriamente, devem ter um objetivo de buscar mudar aquela trajetória daquela pessoa, conseguir garantir direitos, conseguir garantir uma atenção integral, de modo que ela possa ter uma trajetória positiva, digamos assim, na vida. Então, não é verdade que não há punição prevista e nem que não há punição. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2026, havia mais de 12 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado, que seria o regime fechado, entre aspas, se a gente comparasse com o termo que se usa para prisão de adultos. Então, não são poucos jovens que estão cumprindo essas medidas. É muito importante que a gente pense, inclusive, dentro desse número, vale a gente dizer que há uma reprodução de um padrão que a gente vê entre os adultos também. Padrão racial. Você tem principalmente meninos de gênero e racial. Tem principalmente meninos e meninos negros, numa maioria muito grande, numa maioria muito ampla. Mais de 70% são negros. Se a gente somar indígenas, pessoas não brancas, jovens, meninos não brancos, numa maioria muito extensa, né? Tem um pouquinho mais de 20% de brancos cumprindo essas medidas socioeducativas em meio fechado, que se a gente comparasse com os adultos, seria o regime fechado. Eu acho também que é importante que a gente perceba que há previsão e há pessoas, as jovens, as adolescentes, nesse momento, cumprindo essas penas. Só que esse perfil social, eu acho que repercute uma realidade, repercute injustiças, não estou falando de criminalidade ainda, mas injustiças que cobrem a vida da maioria da nossa população, especialmente a não branca, de uma maneira muito profunda e que se refletem em vários índices sociais, não somente os das prisões. Se a gente pensar em termos de punição, propriamente, a gente poderia pensar em termos de violência, digamos assim, contra essa parcela da população, que, na verdade, muitos desses jovens sofrem inúmeros tipos de violência até chegar lá. São exatamente aqueles jovens que sofrem mais com os cortes nas verbas de educação, com os cortes nas verbas de cultura, com a falta de atenção do Estado, num certo sentido, mas que resolve dar atenção a esses jovens no momento em que eles infringem alguma lei. Olha como é. É como se os políticos que defendem a redução da maioridade penal atuassem para aumentar um problema para depois vender a suposta solução. Não à toa são políticos que defendem cortar ao máximo o investimento em áreas sociais, deixando, portanto, uma parte grande da nossa população, especialmente negra, sem direito, muitas vezes sem perspectivas de maneira geral, ao mesmo tempo defendem que basta para resolver o problema que eles criam, prender
as pessoas e encarcerar as pessoas ou tratá-las como adultos, nesse caso que a gente está falando. Evidentemente que é preciso de medidas que regulem infrações na nossa sociedade, mas o que a gente tem que refletir é que essas medidas, em geral, saem das bocas dos poderosos, esses mesmos que mentem a cada eleição, esses mesmos que tiram tudo de nós. É interessante, Saigo, porque você traz algumas questões. A gente está falando de um recorte de raça, de classe, e também a gente trata de algo que vai afetar uma parte grande da população, porque também você pega a questão de gênero. E, ao mesmo tempo, nós vivemos num país onde a taxa de resolução de crimes ela é muito baixa, em especial de homicídios. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a culpabilização dos meninos pobres, pretos e pardos, ela vai ser algo muito mais fácil do que, de fato, você ir atrás de um culpado e condenar alguém que, de fato, cometeu um crime. Sabemos que, muitas vezes, os presídios, as cadeias para adultos, acabam sendo um espaço que o próprio crime alicia jovens e os traz como soldados, como peões para essa engrenagem que funciona naquilo que se chama de crime organizado e que muitas vezes é usado pela extrema-direita para criar um pânico na sociedade. E, ao mesmo tempo, é uma dicotomia de discurso, né? É um discurso que diz a solução é reduzir a maioridade penal, mas, ao mesmo tempo, é uma solução que enche presídios, e se enche presídios, você está ali colocando mão de obra para o tráfico de drogas, para organizações criminosas. Como explicar para as pessoas que isso não é uma solução? Eu acho que isso tem a ver com a segunda grande mentira, que é o combate ao crime organizado, que é também um dos argumentos principais que tem sido muito falado. Antes de comentar isso, eu só queria chamar a atenção para um fato que é o seguinte: em Minas Gerais, vocês têm aí o segundo maior número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. E esse é um número, e vale a pena a gente destacar que esse é um número de 2024, porque o governo estadual não enviou números do ano passado, de 2025. Valia a pena até cobrar, porque entre os pesquisadores dessa área há uma hipótese de que, considerando que Minas Gerais só perde para São Paulo nesse contingente, talvez a gente veja uma tendência de crescimento novamente no número de jovens, de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. Então, queria destacar isso, porque esse é o grau de seriedade com a questão pública que o governo de Minas Gerais demonstra. Não informa os dados, deixa a sociedade sem saber. Por que deixa sem saber? Isso não permite que a sociedade possa debater caminhos reais. Inclusive o fato de que Minas tem um grande contingente já de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. E aí, para ir para a sua pergunta de agora, e a gente passa a tratar esses adolescentes como adultos do ponto de vista criminal, o Estado brasileiro vai estar dando novamente uma grande contribuição para o crescimento das facções criminosas. Tanto o PCC quanto o CV, eles têm, para não falar das outras, né, para falar só dessas duas, tem várias outras, mas eles têm origem dentro dos presídios, exatamente de uma instituição do Estado brasileiro, e em função exatamente de uma política de encarceramento em massa. O que acontece? Você tem uma entrega de mão de obra, que foi o termo que você falou, né, que eu acho é um bom termo, para os capitalistas do crime, que talvez eles tivessem muito trabalho para conseguir de outra maneira. Mas ao concentrar grandes massas, fundamentalmente de homens, jovens e negros, dentro dos presídios, e ao ponto de a gente ter hoje a terceira população carcerária do mundo, você facilitou demais a vida e o crescimento de atividade econômica capitalista. E olha só, hoje, novamente, com a maior cara de pau, os mesmos gestores que vêm fazendo isso há décadas defendem, vão aprender mais. Não faz sentido. Você fazendo exatamente o que vem fazendo há 30, 40 anos, como é que você pode esperar um resultado diferente do que a gente tem hoje? É uma loucura, pura caça de voto. No caso dos adolescentes, o único resultado previsível é você tornar adolescentes mão de obra das facções. Você vai misturar essas pessoas, assim como você mistura pessoas que cometem crimes de menor potencial, muitas vezes que não são contra a vida, com pessoas que estão associadas às facções ou que cometem crimes mais violentos. Você vai colocar adolescentes lá, todas as possibilidades de se associar e tornar mais enraizado ainda as facções. Ou seja, o debate que se faz em torno disso, a gente tem que ter, ainda mais nesse ano de eleição, e repito, não é à toa que se vota em ano de eleição, de lembrar o seguinte: quem diz que tem uma solução fácil, vamos botar mais gente na prisão, vamos liberar a polícia para matar, quem diz que tem solução fácil está
mentindo. É um problema com muitas dimensões e mais, quem diz que vai solucionar fazendo a mesma coisa que se faz há 30, 40 anos e que nos trouxe até a situação de hoje, esse é o cara de pau máximo. Então a gente não pode cair nesse papo. Bom, nós estamos aqui também com a Cacá, que ela é militante do Movimento Mães de Maio, uma das mais importantes organizações brasileiras de enfrentamento à violência do Estado. Cacá, seja muito bem-vinda ao Voz da Rede, é um prazer conversar com você. Sou muito agradecida por esta oportunidade também de estar participando do seu programa. Eu sou a Cacá, viu? Eu represento aqui hoje o Movimento Mães de Maio, como Minas Gerais. O Mães de Maio, ele nasceu do coração de uma mãe em São Paulo, mais especificamente na Baixada Santista, quando em 2006 houve um ataque da polícia contra essa população pobre, periférica, a mando do governador na época, onde houve mais de 500 jovens assassinados. Inclusive o filho da fundadora não tinha nada a ver com o peixe e ele foi morto. Ela conta a história do filho dela, é muito complicada a história, ela mesma fez as investigações e eu, quando foi em 2014, eu perdi meu único filho dentro do sistema carcerário. E em 2015 foi quando eu conheci o movimento. E eu abracei de corpo e alma o movimento porque eu travei uma luta muito forte. O Mães de Maio, em Minas Gerais, na língua daquele sargento Rodrigues, que é um lixo, ele chamou em plenária, ele chamou eu e uma outra mãe que estava comigo levantando a bandeira de uma audiência para aprovação de uma PL de 2019 para liberação de uma semana no mês de maio, que corresponde ao dia 12 ao dia 19, onde nós vamos às ruas falar do que acontece, da forma com que acontecem as coisas. E o sargento Rodrigues, ele declarou que nós éramos mães do PCC. Aquilo foi uma bomba atômica na minha cabeça. Mais uma vez eu me vi ali morta e vendo meu filho mais uma vez ser pendurado na corda. Então aquilo ali matou minhas esperanças em carregar o Mães de Maio aqui em Minas Gerais. Justamente por essa colocação de uma pessoa de dentro da Assembleia Legislativa. A gente sente muito por essa situação. Realmente a Assembleia Legislativa de Belo Horizonte é um espaço muito difícil e esse ano a gente está justamente no momento de poder debater com a população e rever isso. Eu sou Thalita, estou aqui junto com a Carol no programa. A gente está fazendo uma discussão justamente sobre a possibilidade de alteração da Constituição, um projeto de emenda à Constituição que tem como objetivo reduzir a maioridade penal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse debate, como que ele costuma, muitas vezes, apresentar os adolescentes da periferia apenas como ameaça, que esse discurso, muitas vezes, esconde sobre a juventude que é vítima cotidiana da violência policial, do racismo e da ausência de políticas públicas. Então, fala pra gente um pouco sobre essa ausência do Estado, que muitas vezes chega só para punir e não para garantir direitos. Então, Thalita, essa questão aí da idade para se cumprir uma pena, sabe o que vai acontecer nesse país? Hoje, o cara que tem 30, 40 anos, ele está lá preso, coloca mais jovens lá dentro, de lá ele sai escolado, a faculdade do crime é lá dentro, então o pai vai deixando o filho vai deixando outro filho. É isso que eles querem, porque para sustentar uma cadeia, tem que ter gente que tem coragem de viver lá dentro, como foi o caso do meu filho, que encarava essas prisões como se aquilo ali fosse uma faculdade, como se lá para ele fosse um hospital, como se lá para ele fosse um lugar de viver. E, no entanto, ele deixou uma filha, creio que essa menina nunca vai ser uma presa para essa situação, mas se ele tivesse deixado um menino, esse filho dele poderia hoje estar ingressando nessa vida também, que é o que eles estão querendo, diminuir a idade aí para poder ir preso. Para quê? Mais gente lá, cabide de emprego está pronto, precisa de gente para ir lá para dentro. Porque se todo mundo melhorar, vai agente penitenciário, que eu não chamo de polícia, é agente penitenciário, vai dar cabide de emprego para um diretor, e assim vai. O cabide de emprego vai só se formalizando a partir dos corpos negros, pobres, o pessoal da periferia. Se depender de mim, isso não vai para frente, eu não votaria a favor da maioridade penal, com a idade que eles querem, e eu sei o que eu passei com meu filho dos 17 aos 31 anos, quando eles deram fim na vida do meu filho, dentro do Ceresp da Gameleira. Quando você busca por ajuda, igual esses dias mesmo, o Ceresp da Gameleira tá matando assim, ó, igual porco no chiqueiro, igual gado na forca, e ninguém faz nada. O diretor dos direitos humanos, OAB, já marquei com ele, conversei com ele, ele me atendeu para dar uma olhada no meu processo, ele é um advogado, só que fica assim, ó, parado lá. Aí eu ligo e falo, morreu mais um, sabe o que fazem?
Nada. Então, assim, a gente fica na luta, eu sei que resolver não resolve, mas a gente tem que incomodar, porque uma hora eles cansam da gente, ou cansam e faz o que o Sargento Rodrigues fez, que é praticamente um abuso, e a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, nem uma garrafa d'água se entra dentro desse plenário, e quando eu perguntei ao guarda por quê, ele me disse que não entra nada porque a pessoa pode atirar nos deputados. Então, quer dizer, eles têm medo da reação de quem está ali assistindo, mas não tem coragem de enfrentar e de assumir o controle de uma situação, a dar sinais que está caindo em perigo. Quando a gente procura também, eu morei em São Paulo também, eu cheguei a procurar o Conselho Tutelar, era decepção em cima de decepção. Você pedindo ajuda e o conselheiro ou a conselheira falar: mãe, tira espinha no rosto dele. O menino nem parava dentro de casa. Eu falei com ela: se o dia que você colocar ele dentro da minha casa, lá bonitinho, eu vou fazer a limpeza de pele nele, porque eu sou cabeleireira e esteticista. Então meu filho criou asa naquele momento, porque sua mãe não está te dando atenção, então vai lá para a rua que sua mãe não está tirando espinha no seu rosto. É um quadro muito difícil. Nesses 12 anos eu tenho tentado trazer mães para dentro desse movimento que logo está terminando um projeto aí, eu vou mudar para outro nome, e é uma luta muito grande para trazer essas mulheres para a luta. Eu hoje estou de pé porque eu resolvi me tratar, eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo, já nesses 12 anos, eu resolvi me tratar para poder ficar de pé. E ainda ontem eu conversei com o meu terapeuta. Eu não vivi o luto, eu estou vivendo a luta, porque eu tive que ir para a luta sem viver o luto. Se eu não admitisse um tratamento psiquiátrico, eu hoje estaria aqui dentro de casa, deitado numa cama, com os cabelos lá para cima, sem vontade de nada, talvez até esquecido que meu filho foi vítima desse Estado fascista e genocida. Israel, acho que a Cacá traz um ponto que é importante e que acho que dialoga bem. A principal vítima dessa máquina que vai colocando jovens pretos e pardos periféricos na cadeia acaba sendo exatamente as mulheres pretas e pardas, periféricas, sejam mães, esposas, filhas, que acabam ficando à mercê, inclusive, do Estado, que pouco lhes dá qualquer tipo de ajuda. Então você cria outras vítimas para além, inclusive, daquilo que Israel já colocou, da criminalidade comum, você ainda tem as vítimas dessa falta de assistência que o Estado dá. E que a gente sabe que o mesmo não acontece em larga escala, como acontece na periferia, para aqueles que têm algum acesso econômico. Os filhos da classe média. E aí é interessante porque o STF recentemente estava fazendo essa discussão e demonstrou como que, por exemplo, a condenação de tráfico ou de usuário para o uso de maconha tem cor e classe social. Um menino branco de classe média que seja pego com 200 gramas de maconha não necessariamente é entendido como traficante, mas um menino que foi pego com um baseado, mas é preto e da periferia, é entendido como traficante. Então, como que o peso da justiça, do aparato policial e da própria justiça trata de forma desigual. Até porque o menino de classe média tem condições de acessar um advogado, que a gente sabe que muitas vezes na periferia não vai ser possível. E quando a gente fala de todas as questões que a gente já sabe que existe sistemicamente, então vamos reduzir para 16 anos. Qual é o resultado que isso traz para a periferia e para essas outras vítimas, que são as famílias, que são aqueles que estão no entorno desse sujeito que vira um condenado e preso em um presídio, que hoje a gente fala de pessoas acima de 18 anos, mas que essa PEC pode reduzir para 16 anos. Quando a gente está falando do que o Estado chama de segurança pública, na verdade, o mais correto seria a gente falar de genocídio do povo negro na periferia. Você tem uma repetição de políticas falidas que só tem um resultado: aumento da letalidade policial, aumento de número de pessoas presas. Tem um monte de gente presa, gente. Quem está ouvindo a gente aí, e de repente fala, vamos prender mais para resolver o problema. Faz décadas que está prendendo mais para supostamente resolver o problema e não resolve nada. Você chega em 2026 com segurança pública sendo a principal demanda da população, principal preocupação segundo as pesquisas eleitorais. Esse é o resultado dessa forma de encarar a questão das drogas. O resultado é, de um lado esse, de outro, crescimento e desenvolvimento do crime organizado e um Deus nos acuda nas periferias. Esse é o fato. É claro que isso se expressa de maneira diferente, em estados diferentes, mas fica ali sob a mira de inúmeros grupos armados. E considerando que a PM também é um grupo armado, embora seja um grupo armado com legitimidade do Estado para fazer o que faz. Quem perde é o trabalhador, que está, muitas vezes, desorganizado. O crime está organizado, para usar o termo que se usa aí, o Estado está muito bem organizado também, para tocar o terror, e o trabalhador desorganizado perde. Então, eu acho que
o único resultado que se pode esperar é uma ampliação desse genocídio e desses problemas sociais que a gente está vendo. Eu queria comentar isso que a Cacá falou, antes de passar a palavra. Existe um padrão também na forma como o Estado trata quem luta pela vida, pela justiça, no caso das mortes, ou por liberdade, no caso das prisões injustas e tal, que é a de responsabilização das mães. Na Brasilândia, são as mulheres que colocam à frente da luta por seus filhos, pelos maridos, etc. Muitas vezes recebem como resposta coisas como: mas por que você não estava prestando atenção no que seu filho estava fazendo? Como é que você deixou seu filho fazer tal coisa? Como é que você não sabe que seu filho estava no baile? Como é que você não sabe que seu filho estava tomando cerveja, bebida alcoólica? Perguntas absurdas que eu já ouvi, em alguns casos, não com mães da Brasilândia, mas com outras partes de São Paulo, em audiências em que o advogado dos policiais falava isso, perguntava isso para as mães, que é uma coisa absurda. O menino está no baile, o menino ter tomado uma bebida alcoólica, significa que o Estado está autorizado a matá-lo por causa disso? É esse o raciocínio do advogado de defesa e esse é o raciocínio do Estado, do advogado de defesa, dos policiais, do caso que eu estou citando aqui. E pior, quando ele se dirige à família vitimada, ele se dirige, muito como a Cacá expressou aqui, exatamente às mulheres, porque, em tese, é a elas que cabe a responsabilidade sobre aquela criança, a responsabilidade sobre aquele adolescente, a responsabilidade sobre aquele homem. O Estado, além, então, de atuar de maneira antipopular, racista, ele também se vale muito ordinariamente desse machismo para desmontar não só, e aí é importante nesse caso da mulherada, porque nesse caso não é só a criminalização, é também tentar desmontar a luta, porque exatamente está mirando nas pessoas que, no geral, estão à frente desse movimento. Comenta também pra gente, Cacá. Exatamente, né? Tudo isso, porque eu também já ouvi essas célebres frases, né? Você não deu educação, você não cuidou. Na escola eu ficava em cima. Aí quando eu vi que já tinha passado dos limites, porque até os 17 anos eu consegui dominar, apesar de ser um rapaz, mas eu consegui ali com pulso firme. Só que após os 17 anos ele se tornou um homem. Ele já era responsável praticamente pela vida dele, beirando aí seus 18 anos, e ele viveu isso dos 17, passando pela FEBEM em São Paulo por algum tempo, casou, veio morar aqui e culminou com a morte dele dentro do Ceresp da Gameleira. Então, assim, é muito fácil essa colocação de querer colocar 16 anos para uma prisão. Imagine se dentro de uma FEBEM, dentro de um sócio-educativo, a coisa não funciona, imagine misturado com aquelas pessoas que já estão ali vivendo aquilo mesmo. Um homem aí que roubou, que matou, que é traficante, que é o dono do PCC, que é o dono do Comando Vermelho. O cara entra ali e sai de lá escolado. Eu cansei de escutar meninos novos falando: eu trabalhar? Se lá na esquina, no morro, eu ganho R$600 por dia? Isso não, o meu era usuário. Cansei de falar com eles: seja bandido, estuda, faz faculdade do crime, que pelo menos você vai ter um bom advogado, você vai me deixar bem para poder vir aqui cuidar de você. E eu cuidava, sem advogado, sem nada, sem condições, eu dava o meu melhor para ele. Mas as acusações são muito severas. E quando você bate de frente com um deputado, com uma pessoa da lei, e você escutar certas coisas, é muito difícil, é muito dolorido. Eu me sentia naquele dia mais uma corda no meu pescoço e mais uma vez meu filho sendo suicidado pelo Estado. Que a palavra que eu uso é essa: suicidado. Eles colocaram meu filho como um suicida. Ah, porque ele estava triste, porque era o aniversário dele dia 14, e dia 8 ele estava indo preso, então dia 14 ele estava preso. De todo jeito ele ia passar o aniversário dele no presídio, porque ele estava numa saída temporária. E o lema na cadeia é: bandido bom não volta com as próprias pernas, volta na viatura. Porque se você voltar com as próprias pernas, os que estão lá dentro são seus algozes também. Então eu creio que o Tiago fez por onde voltar, e ele já sabia que ele não ia passar o aniversário dele, mesmo ele voltando no dia que ele tinha que voltar. Ele já sabia que ele não ia passar o aniversário aqui em casa, comemorando nem nada. Então, opa, vamos pendurar ele numa corda aqui, vamos bater bastante nele, ele era muito magrinho, dar nele uns socos, uns pontapés, deixar ele desturbinado. Muito fácil para aquele bando de homem, que estrogodita que tem lá dentro, pendurar ele numa corda de poucos centímetros. Ele a 6 centímetros do chão, os companheiros de celas estavam dormindo, todo mundo dormindo. Virou anjo, todo mundo. Mas não é, porque os meninos que estavam com ele não podem falar, porque se ele fala lá na promotoria, ele morre. Aquele que quis falar sobre o meu filho e estava dando uma resposta para as perguntas que a promotoria fazia, ele morreu pouco tempo depois. Ele foi transferido para Vespasiano e lá em Vespasiano ele morreu. E pergunta se alguém faz alguma coisa. Não. Então, assim, a gente fica na luta, eu sei que resolver não resolve,
mas a gente tem que incomodar, porque uma hora eles cansam da gente, ou cansam e faz o que o Sargento Rodrigues fez, que é praticamente um abuso, e a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, nem uma garrafa d'água se entra dentro desse plenário, e quando eu perguntei ao guarda por quê, ele me disse que não entra nada porque a pessoa pode atirar nos deputados. Então, quer dizer, eles têm medo da reação de quem está ali assistindo, mas não tem coragem de enfrentar e de assumir o controle de uma situação, a dar sinais que está caindo em perigo. Quando a gente procura também, eu morei em São Paulo também, eu cheguei a procurar o Conselho Tutelar, era decepção em cima de decepção. Você pedindo ajuda e o conselheiro ou a conselheira falar: mãe, tira espinha no rosto dele. O menino nem parava dentro de casa. Eu falei com ela: se o dia que você colocar ele dentro da minha casa, lá bonitinho, eu vou fazer a limpeza de pele nele, porque eu sou cabeleireira e esteticista. Então meu filho criou asa naquele momento, porque sua mãe não está te dando atenção, então vai lá para a rua que sua mãe não está tirando espinha no seu rosto. É um quadro muito difícil. Nesses 12 anos eu tenho tentado trazer mães para dentro desse movimento que logo está terminando um projeto aí, eu vou mudar para outro nome, e é uma luta muito grande para trazer essas mulheres para a luta. Eu hoje estou de pé porque eu resolvi me tratar, eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo, já nesses 12 anos, eu resolvi me tratar para poder ficar de pé. E ainda ontem eu conversei com o meu terapeuta. Eu não vivi o luto, eu estou vivendo a luta, porque eu tive que ir para a luta sem viver o luto. Se eu não admitisse um tratamento psiquiátrico, eu hoje estaria aqui dentro de casa, deitado numa cama, com os cabelos lá para cima, sem vontade de nada, talvez até esquecido que meu filho foi vítima desse Estado fascista e genocida. Agradeço muito a resposta para essa pergunta e para a gente encerrar, tanto para você quanto para o Israel, que resposta a nossa sociedade deveria oferecer para a juventude? Você falou em um determinado momento aí, políticas públicas, estamos fazendo um projeto ali dentro do CRJ, há um movimento muito forte de jovens ali. Se não houver alguma política pública que fala, não, você vai estudar, você vai ter um trabalho, até mesmo quando saem lá do sistema carcerário, poderia de repente voltar para a rua trabalhando, mas não é isso que eles encontram. É contando os dias para voltar, porque está cumprindo uma determinada situação de sair, ficar 7 dias e voltar, e o emprego. E quando sai definitivamente que tem que trabalhar, que ninguém dá esse emprego. Eu creio que isso deveria começar nas escolas. Eu já tentei várias vezes fazer esse trabalho em escola e igreja católica. Eu fui praticamente assim rechaçada. O padre me mandou ir procurar uma escola, a escola não abre as portas. Falta muito, a começar pela escola. Lá, quando começa a estudar, quando já está dando os primeiros passinhos na escola, poderia ser isso. E uma política pública que desse condições desses jovens ter um emprego, de ganhar o suficiente para se manter. Essa é a minha opinião, para que nenhuma mãe venha chorar. E o que a gente vê aí é todo dia mais uma mãe. A nossa sociedade capitalista e racista, do jeito que é, oferece morte e negação de futuro para a juventude. É isso que oferece. Do Código de Menores ao descumprimento do ECA, as políticas que propõem reduzir a maioridade penal, todas caminham nesse sentido. E desde os anos 90, mais de 300 propostas de diminuição da maioridade penal foram feitas. Isso significa que quem está propondo essa medida não está nem aí para o fato de já ter um projeto, de ele não ter sido aprovado. Essas medidas são propostas com a única finalidade de manipular o sentimento de medo, muitas vezes justo, que a população tem por conta da crise social que vive o nosso país. Inclusive em contextos muito diferentes, porque a primeira proposta de redução é lá de 93. Não tinha facção, não tinha a realidade que hoje se fala. Essa comparação serve para a gente ver o seguinte: há uma manipulação política de uma questão seríssima que, muito antes de ser sobre prender mais ou menos jovens, significa pensar que futuro a gente quer para a juventude do nosso país. Se a gente olhar num cenário mais amplo, que na verdade os jovens adolescentes são crescentemente vítimas de vários tipos de crime no nosso país, desde a morte dentro de casa ou pelas mãos da polícia, até os maus tratos, os espancamentos. Esse é um problema social que cresce e que não recebe a mínima atenção dessa turma que diz que quer defender a segurança das pessoas. Que pessoa, que tipo de jovem esses políticos nojentos querem defender? Não é o jovem negro, não é o jovem da periferia, não é o jovem trabalhador. Porque tudo que eles propõem só significa piorar a vida da maioria dos nossos jovens, que é exatamente esse jovem. A juventude precisa de futuro. A juventude não precisa de político que corta dinheiro da educação. Precisa
de investimento em educação pública e ampla para que as pessoas possam ter acesso. A juventude não precisa de menos investimento em cultura, e que só quem tem acesso ao cinema, ao teatro, aos shows é quem pode pagar. Precisa de mais investimento em cultura. Eu penso por aí. Agradeço muito a participação dos dois. O combate à criminalidade passa por uma sociedade mais justa, com salários decentes, que as pessoas podem viver, com condições de moradia dignas, mas a gente não pode normalizar que a juventude, em especial a juventude preta, parda, periférica, seja criminalizada e morta e seja normal.